Nós queremos iniciar hoje uma série de mensagens baseado na missão da igreja. E quem não tem um boletim, levanta a mão por gentileza. Alguém está sem boletim? Todo mundo está com boletim? Então depois você pode acompanhar a palavra. Eu esqueci de colocar a missão aqui, mas vou estar pregando ela toda semana, logo que vocês guardem na cabeça, guardem no coração, né? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 1. Tem muita gente enferma. Quando eu orar pela palavra, vamos orar por eles também. No louvor, tem muita gente enferma. Na igreja como um todo, tem muita gente doente, né? E então vamos estar intercedendo por eles, para que Deus tenha misericórdia, traga cura, né? Essa coisa da influenza, da Covid, né? A Covid ainda está por aí rondando, né? Mas muita gente com Covid, com influenza. Meu sogro está doente. A Andréia não acordou bem também. Está muita gente enferma. A Estelinha do Raquel e do Eliseu, o Jonatas, o tecladista, os filhos dele. Nossa, olha, tem muita gente enferma. Vou falar aqui, temos que estar orando por eles, tá bom? Vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura da palavra? João capítulo 13, diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estavam cingidos. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não lave só meus pés, mas também a minhas mãos e a cabeça. Esse Pedro era muito... Jesus respondeu, no 10: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém. Pai, obrigado pela porção da tua palavra. O vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Fala conosco nesta manhã, Pai. Eu também quero interceder pelos enfermos, todos os enfermos. Visita cada um neste momento, Senhor. Não vou nominar para não esquecer nenhum, Pai, mas o Senhor sabe quem são. Que o Senhor os visite, traga saúde, cura física. E que aqueles que estão acompanhando online, que recebem a tua palavra nesta manhã, possam também ser fortalecidos, possam ser vivificados. Que a tua bênção esteja sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Nossa missão, irmãos, é sermos como Jesus no coração e na vida, amando a Deus e ao próximo, e fazendo discípulos que influenciam o mundo, que refletem a imagem do Senhor Jesus em santidade. É isso que nós queremos como Igreja Metodista Livre de Vila Moraes. E hoje eu vou começar, então, falando do grande exemplo. São 4 grandes. O grande exemplo
sermos como Jesus no coração e na vida, o grande mandamento, amando a Deus e ao próximo, a grande comissão, fazendo discípulos de Jesus Cristo, o grande propósito, refletir a sua imagem em santidade neste mundo. Os 4 grandes. E hoje nós vamos começar pelo primeiro grande, que é o grande exemplo. Por isso o tema da mensagem desta manhã, que é a primeira frase da nossa missão, ser como Jesus no coração e na vida. Quem quer ser como Jesus no coração e na vida aqui? E estava pensando, Deus, que texto pode falar sobre ser igual a Jesus no coração e na vida? E acho que não tem um texto melhor do que a cerimônia de lava-pés, esse relato. Porque a gente está num contexto, e vocês já devem percebem já que eu sou uma pessoa que me preocupo muito com a questão da contextualização da igreja no século que a gente está inserido, no século 21. Por isso que eu falo tanto da pós-modernidade, falo tanto desse contexto de sociedade que a gente vive, porque a gente tem que ser igreja não dentro de 4 paredes. A gente tem que ser igreja no trabalho. A gente tem que ser igreja na família. Ser Jesus, ser como Jesus no coração e na vida, faz sentido neste mundo caído, não se isolando dele, mas sendo influência sobre ele, sendo sal da terra, luz do mundo, e como o próprio Jesus falou, eu os envio para o mundo, né, como ovelhas no meio dos lobos. E é aí que a gente vai aprender realmente a ser como Jesus no coração e na vida. Então nessa sociedade, chamada sociedade pós-moderna, que está aí saturada, irmãos, saturada de imagens públicas, né? Estava vendo um post ontem, a Lady Gaga está aqui no Rio de Janeiro, e aí eu vi uma pessoa no chão, em frente ao Copacabana Palace, pastor Marlon e eu passamos lá em frente, né? Falei, pastor, vamos ver quanto custa uma diária aqui, né? Pegamos lá, a gente está passando em frente, coloquei na internet. Uma diária no Copacabana Palace, R$4.500. E a Lady Gaga está lá. E aí aquela pessoa gritava, Lady Gaga, Lady Gaga, olha para mim, Lady Gaga. Uma histeria. Está assim, lotado de gente lá para ver a Lady Gaga. Imagens públicas e discursos vazios. As pessoas estão desacreditando de igreja, né? De instituições, porque elas estão procurando a verdade encarnada. E aí muitos acabam abandonando essa fé institucional. Eu não vou mais para a igreja, estou ferido, estou machucado. Ou então porque realmente está difícil, né? Eu não vou falar daquele rapazinho que todo mundo já sabe, né? Só vou falar o que ele fala, né? The king, the power, the man. Já virou chacota. Quem viu isso aí no Instagram, no YouTube? Tá todo mundo. Olha como está vazio, irmãos. E aí muitos abandonam a fé porque está cansado. Liderança sem humildade. E Jesus, no entanto, ele nos oferece aqui nessa passagem um exemplo de alguém que viveu, que pregou. Alguém que teve coerência entre aquilo que ministrou ao coração das pessoas e a sua ação. E o lava-pés nos mostra isso, esse caminho. Então a gente está propondo sermos uma igreja diferente. Na verdade, diferente do que está aí fora, mas sermos uma igreja bíblica. Sermos como Jesus no coração e na vida. Então fica a minha pergunta, como eu, Rodrigo, posso ser como Jesus no coração e na vida? Porque eu sou uma pessoa, eu não sou fácil. Meu temperamento não é fácil. Piso na bola. Não vou falar de você, que você não tem problemas. Mas eu também piso na bola, eu também erro. Como ser como Jesus no coração e na vida? Como a gente pode influenciar essa sociedade? E aí quando eu olho para um texto desse, eu falo, Jesus, eu preciso me converter todo santo dia. Porque começa aqui no versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se tem uma coisa que a galera está carente é de amor, não é não? E aliás, a ideia do amor está no ar, o amor está no ar. Aliás, dia dos namorados está chegando, hein? Quando a gente vai lá para o Netflix, o que é que está bombando no Netflix? Adivinha? O que está bombando no Netflix? Dorama, vocês sabem. E o que o dorama está falando? De um amor. Aqueles montes de zóio puxado e a galera toda apaixonadinha. Todo mundo, aí as mulheres olhando aqueles coreanos românticos, né? E aí todo mundo quer um coreano para a sua vida. Meu marido podia ser igual a esse coreano. As redes sociais aí, com conselhos sentimentais, os podcasts, todo mundo falando de amor. As ideologias, os movimentos que pregam essa ideologia de gênero, querendo usar o próprio Jesus como meio de falar, não, Deus é amor, Deus não reprime o amor de pessoas do mesmo sexo. O amor está no ar. Especialmente o romântico, né? Que ele é exaltado, ele é explorado, comercializado como nunca antes, irmãos. E aí no meio de tantos conteúdos, no meio de tantas frases que a gente vê na internet, de tantas promessas de realização emocional, pessoal, as pessoas pouco compreendem o que é amor. E essa distorção não afeta só os relacionamentos amorosos. Não é só marido e mulher que está tendo... Hoje casamento é descartável. Qualquer coisa a gente vai separar. O amor de hoje, esse amor não suporta. Não é o amor de 1 Coríntios capítulo 13, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Não é esse amor. E esse amor, essa compreensão de amor distorcida, esse amor comercializado, esse amor mercantilizado, esse amor consumista, contamina todas as formas de relações, pais e filhos, entre amigos, entre irmãos na fé. O amor, como ele tem sido retratado, ele é um amor que não tem Cristo como referência. O amor de hoje, ele é centrado no eu. Eu tenho que me sentir bem. Se eu me sentir bem, então eu recebo esse amor. Se eu não me sinto bem, então isso não é amor para mim. Então as relações, elas são avaliadas não pelo compromisso e pela fidelidade, mas é pelo quanto o outro me satisfaz, pelo quanto o outro me corresponde, me reconhece e me faz sentir bem. Essa lógica de consumo, e a gente chama isso de amor. Quando a relação já não me serve, então eu me separo. Não sinto mais nada por você, porque hoje amor virou sentimento. Embora seja um verbo, uma ação, o amor virou sentimento. Então eu não sinto, eu me afasto. Se o irmão na fé me frustra, então eu corto laços. Se os pais não me entendem, eu cancelo, eu dou um clique, um dislike nos meus pais, eu vou embora. Se um amigo não me apoia como eu espero, eu deixo de lado. E aí, o amor cristão, o amor bíblico, o amor de Jesus, que está atrelado à humildade, a sacrifício, a perdão, que sempre foram os fundamentos do verdadeiro amor, hoje é olhado como fraqueza. E aí o egoísmo, né? Porque aí é um egoísmo, a pessoa não consegue, ela tem que pensar nela primeiro. Então o egoísmo, ele mudou de nome, ele não chama mais egoísmo, ele chama autocuidado. Eu preciso cuidar de mim. O orgulho, ele é chamado de liberdade emocional. Não, eu preciso estar livre emocionalmente. E o resultado disso quais são? Fruto dessa relação de consumo, irmãos, que a gente está inserido, está nesse mundo, a gente tem que ir na contramão disso. O resultado são vínculos frágeis, solidão disfarçada de independência, e um vazio relacional difícil de preencher, porque se o meu ego, as minhas feridas, é a base do meu amor, então é um buraco sem fundo, é um buraco negro. Por mais que alguém tente te satisfazer, essa pessoa, esse casamento, esses relacionamentos, não tem fim, sempre vai ter algum problema que nunca vai suprir, vai atender, vai preencher. Mas aí o amor real, ele é diferente, ele não é uma sensação, ele tampouco é passageiro.
e também não é uma troca de interesses. É uma decisão, você decide amar. Ser como Jesus no coração e na vida é tomar uma decisão. Eu decido amar. Decido amar. Um compromisso de me doar. Eu vou me doar. Porque o amor de Deus, o amor ágape, é esse amor que é o amor desinteressado, ou seja, o amor que não espera nada em troca, o amor que dá tudo, que se doa, sem esperar nada. É um amor que permanece, é um amor que cuida, mesmo quando é difícil. Como diz 1 Coríntios 13, ele é paciente, ele não se exalta, não se ira, não busca os seus próprios interesses, é generoso. E esse amor, ele só floresce, meus irmãos, plenamente, não quando o meu ego, as minhas emoções, as minhas razões estão no centro. Só floresce quando eu vou para a cruz, como o pastor falou aqui, tem que ir para a cruz, e lá na cruz eu olho para Cristo e eu decido ser como Cristo no coração e da vida. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E como que Ele nos amou? Com verdade, com graça, com entrega. E aí, ser como Jesus no coração e na vida, então é um amor consciente. É consciente, porque você sabe que não se espera nada em troca. Você sabe o custo desse amor. É um amor sem interesse pessoal. E é um amor que não é circunstancial. Não é um amor de momento. Não é um amor quando tudo está muito bem. Então a gente está falando aqui de Jesus. Ser como Jesus no coração e na vida. O texto diz que Jesus os amou até o fim. A palavra fim aqui é telos. E a ideia é de um amor perfeito, um amor completo, um amor que não tem variação, um amor sem medida, um amor total. Jesus ama com amor perfeito, Jesus ama com amor eterno, Jesus ama com amor que redime, Jesus ama com um amor que, com uma paz, excede todo entendimento. E você observa que o amor de Jesus não é um amor reativo. Eu vou amar porque você me ama. Não é um amor que busca merecimento. Não, eu vou te amar porque você merece. Por quê? Por que a gente sabe disso? Porque diz o texto, João escreveu, Ele os amou até o fim. E na sequência, ele fala, no versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Jesus sabia quem ele era no Pai, ele sabia a sua identidade, ele sabia aonde era a fonte do seu amor, que era capaz de levá-lo a amar até o fim Judas. Jesus amou o traidor. Jesus não sabia que Pedro iria negá-lo? Da sequência, quando você ler a passagem, você vai ver que Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus o amou até o fim. Jesus sabia que Natanael e Tomé ficariam com dúvidas. Quando você lê Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, diz que alguns duvidaram quando Jesus estava ressurreto. Jesus não sabia que eles iriam duvidar? Jesus os amou até o fim. Ele amou o traidor, ele amou aquele que queria negá-lo, ele amou aquele que queria duvidar. Você vai me trair, você não merece meu amor. Você me feriu, você não merece meu amor. Você duvida, então você não merece o meu amor. Irmãos, quem quer ser como Jesus no coração e na vida, diga amém. Jesus os amou até o fim, de maneira completa, de maneira integral, de maneira perfeita. Como que isso é difícil, não é não, irmãos? Então nessa cultura urbana que a gente vive, o amor virou moeda de troca. Os relacionamentos são frágeis. Não é fácil. Você imagina, quem está aqui nessa igreja... Além do Nini, o Nini está há 40 e quantos anos aqui, Nini? Agora já vai para 46 já, né? Imagina amar todo mundo, amar os irmãos, sempre carismático, sempre sorridente, chega na igreja.
Mas quando a gente não entende o que é o amor de Jesus, o que é mais fácil a gente fazer? Romper as relações. Não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Mas se a gente quer ser igual a Jesus no coração e na vida, que é a proposta da nossa missão, onde é que a gente vai aprender a amar, irmãos? Na igreja, com os irmãos. Amar tua esposa, amar o teu marido, amar teus filhos, amar teus pais, amar quem te trai, amar quem duvida de você, amar quem te nega. Aí esse mesmo garotinho, né, que o pessoal está bloqueando ele aí, né, que o Conselho Tutelar proibiu ele de pregar, como o cara não sabe nada de evangelho, é um menino de 15 anos, não sabe nada de evangelho, ele falou assim, está escrito lá, quando eu vou voltar com tudo, e eu vou arrebentar com tudo. Quer dizer, o cara já está falando de vingança. Jesus amou os seus discípulos até o fim, e esses mesmos que Jesus amou todos, na cruz, ele não falou, vou me vingar de todos vocês. Ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, ser como Jesus é amar de forma firme, de forma decidida, mesmo quando a gente não é correspondido. A igreja precisa ser um lugar de amor teimoso. Você não quer saber de mim, mas eu te amo. Como diz aquela, né, alguém canta para você, você não vale nada, mas eu gosto de você. Amor duradouro, especialmente para os cansados. Especialmente para os cansados. Especialmente para os céticos. Para os que voltam feridos. Porque querendo ou não, irmãos, estamos nos relacionando. Igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. E às vezes tem gente que pisa na bola, especialmente quando está com o microfone na mão. E aí muita gente fere. Que é onde deposita confiança. Então, a gente tem que ter o amor do pai pelo filho pródigo. A gente tem que ter amor... Não como do irmão pródigo, né? Porque ali os dois são pródigos. Pregadores não precisam de eloquência antes de amor. Quando os dons falharem, o que vai sustentar? O amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada. Então, para falar de verdade, irmãos, para falar assim, para falar de verdade desse amor, para amar de verdade, o que a gente precisa então? O que Jesus está nos ensinando com lava-pés? Como é que faz para amar como Jesus amou? Humildade. Humildade. Eu espero que o Marcelo não erre comigo, mas se ele errar, eu espero dele humildade, para reconhecer que errou. Eu espero humildade, ele espera humildade da minha parte. Se minha esposa erra comigo, ela espera da minha parte humildade, como homem, para dizer, olha, errei com você, já pisei na bola com os meus filhos, eu tive que pedir perdão para os meus filhos, eu os amo. E ela pisou na bola, então ela pede perdão, e eu perdoo, porque eu escolhi amá-la até o fim. Então só as pessoas humildes que conseguem colocar as necessidades e os interesses dos outros acima dos seus próprios. Que é exatamente isso que Paulo orienta. Coloca para nós, Filipenses capítulo 2, versículo 3, por gentileza. Filipenses 2, 3 e 4, Paulo vai mostrar exatamente o que era o coração de Jesus. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Pode ir. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Amar também é isso, é abrir mão dos seus interesses. Em Efésios capítulo 4, coloca Efésios 4, 2, Paulo também vai dizer, vamos ler todo mundo juntos? 1, 2, 3. Com toda a humildade, suportando uns aos outros. Então, irmãos, qualquer vínculo saudável, a humildade é o alicerce do amor genuíno. E Jesus nos ensina isso, que a grandeza desse amor é vista no serviço. Lucas capítulo 14, versículo 11, ele vai dizer, todos que se exaltam serão humilhados, mas aquele que se humilha
ele vai ser exaltado. Os que se exaltam serão humilhados, mas aquele que se humilha, esse é exaltado. É aí que o amor mora. Humildade, ela é tão preciosa. Quando a gente faz isso, né, reconhece os nossos erros, a gente luta nessa sociedade para manifestar o amor de Deus no mundo. Isso atrai o favor de Deus, porque combina com Deus. O Senhor guia os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho, diz o Salmo 25:9. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, 1 Pedro 5:5. Então, se a gente quiser amar como Jesus amou, irmãos, com paciência, com entrega, com fidelidade, amando até o fim, sabendo que você tem que amar quem te trai, sabendo que você tem que amar quem te nega, sabendo que você tem que amar os que duvidam. Começa aonde? Dobrando o coração. Aí vai, pastor, onde é que estão essas pessoas? Essas pessoas estão aqui, irmãos, você está aqui. A humildade não nos diminui, reconhecer que nós erramos não nos diminui, mas nos posiciona diante de Deus, né? Só o fato de você chegar para alguém no seu trabalho e falar, olha, fui eu que errei, me perdoe, você já está na frente de muita gente, porque hoje ninguém reconhece mais nada, sempre a culpa é do outro. Ser como Jesus é amar como Jesus. Amar como Jesus é um amor que não é um amor, aliás, é um amor consciente. Você sabe por que você está amando, é uma decisão. É sem interesse pessoal e ao mesmo tempo não circunstancial. Não depende das circunstâncias para você continuar amando e perdoando e sendo humilde e servindo. Como ser como Jesus no coração e na vida? Segundo lugar, versículos 3-5 diz assim: sabendo este, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Jesus, sabendo que o Pai lhe dera todas as coisas, levantou-se da ceia e começou a lavar os pés dos discípulos. Então, como que é ser como Jesus no coração e na vida? Ser como Jesus é servir como Jesus. Primeiro é amar como Jesus. Segundo é servir como Jesus, com poder e humildade. Nesse mundo que a gente vive, o que se enaltece é o título, é o poder, a posição. Eu quero ser gerente, quero estar no topo da organização. Quero ser reconhecido, validado. Quero ser pastor da maior igreja. Quero ser bispo. Quero ser superintendente. Quero ser pastor da igreja X. E aí fica com esses sentimentos. E o cara quer esconder os sentimentos. É interessante ver como Jesus é totalmente diferente, né? Vocês conhecem a história de Tiago e João, os filhos de Zebedeu? Diz que eles se aproximam de Jesus, e aí fala assim para Jesus: Jesus, na sua glória, quando eu estiver lá, prepara para nós, a gente sentar um à sua direita e outro à sua esquerda. Os caras queriam posição, reconhecimento, validação de Jesus. Não tiveram nem vergonha. Não, a gente quer estar ali, ó, no trono, ali, ó, do seu lado, Jesus. A gente quer ser igual a Jesus, né, irmãos? Mas parece que a nossa natureza humana quer outra coisa. É o dinheiro, é a estabilidade. A gente quer reconhecimento, a gente quer validação, a gente quer aprovação, a gente quer reconhecimento dos dons, dos nossos talentos, das nossas habilidades, dos nossos resultados. E aí a gente acaba perdendo o foco de ser como Jesus. Fala-se tanto em Jesus, mas ser como Jesus é nas oportunidades que a gente tem para servir como Jesus, com poder e com humildade. O que Jesus faz? Ele pega, ele tira a roupa, ele fica só com a roupa de baixo. Jesus se coloca na posição de escravo. Uma coisa que é interessante de perceber é que lavar os pés nos tempos de Jesus era um trabalho para escravo. As pessoas vinham da rua cheio de poeira, e aí vinha lá o escravo,
E aí ele lavava os pés para refrescar, para colher. Para os judeus, isso era considerado um trabalho muito indigno. Inclusive, até escravos judeus estavam desobrigados de lavar os pés dos seus senhores, quando eles eram escravos. Os únicos que deveriam lavar os pés como escravos eram os gentios, os não-judeus, porque era muito indigno, muito humilhante lavar os pés. De repente, por isso que Pedro fica assim: o Senhor vai lavar os meus pés. O Senhor é judeu, o Senhor é mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o bambambam, o Senhor está vestido como escravo e vai lavar os meus pés. Não aceito isso, não, o Senhor não é digno disso. Mas aí, irmãos, Jesus tinha toda a autoridade, não tinha? Jesus era o cara, não era? E o que Jesus faz? Ele pega todo o seu poder, toda a sua autoridade para servir. Coloca para nós Marcos 10, 42. Aí Jesus lá com Tiago e João. Aí deu maior brigaiada. Que aí Pedro, que é esquentado, ficou muito nervoso com Tiago e João. O que vocês estão falando aí? O que vocês estão falando aí? Vocês querem sentar do lado do Senhor? Vocês querem reconhecimento? Começou uma briga, começou uma disputa. Aí Jesus tem que chamar todo mundo. E ele fala: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos, os bambambãos que têm título, posição, cargo, bons salários, dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Entre quem, irmãos? Entre os discípulos de Jesus. Entre aqueles que querem ser como Jesus no coração e na vida. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque como, irmãos? Maior é o quê? Continua o texto. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Aí todos juntos, o 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você está entendendo? Então como é que a gente vai manifestar Jesus no coração e na vida, na sociedade? É servindo as pessoas. Não, agora o Marcelo virou chefe de todos os taxistas da região de Americanópolis, ou do Júlio. O Júlio que é o chefe, né? Tomou a posição do Júlio? Tomou agora. Veio para isso, né? Cara, se a gente faz esperando reconhecimento, então já não é mais humildade, é autopromoção. Agora, se a gente faz sem esperar nada em troca, aí é serviço, aí é liderança. Você percebe o que Jesus está fazendo aqui? Então ser como Jesus no coração e na vida é servir o vizinho, é servir os irmãos. Quem que Jesus está servindo aqui? Ele não lavou o pé de Judas? É servir o traidor. Ele não lavou os pés de Pedro? É servir quem te nega. Ele não lavou os pés de Dídimo e Natanael? É lavar os pés, é servir quem duvida de você e amá-los até o fim. Agora, quando a gente está... Calma, daqui a pouco a gente chega lá. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, como nós podemos ser como Jesus no coração e na vida, nesses contextos que a gente está inserido, irmãos? Tem que ir na contramão desse espírito, né? A humildade de Jesus desconstrói o ego do púlpito, por exemplo. Porque não tem oportunidade para pregar, porque não tem oportunidade, né? Graças a Deus aqui eu não tenho problema nenhum com a minha liderança aqui, minha equipe, não tem essa vaidade entre nós. Aliás, entre nós o que paira é assim: prega você hoje no meu lugar que eu estou cansado, vai você, não, sabe? Eu vejo isso no louvor também, né? Ninguém queria ser ministro, e aí qual foi a solução? Todo mundo vai ministrar. É por isso que todo mundo, vocês sabiam disso? Vocês já pararam para perceber? Marcela canta uma música e ministra, a Roberta vem e ministra outra, depois vem o Isaías, ministra outra, depois... Porque quando fala, você vai ministrar, ninguém quer ministrar, então para resolver, todo mundo ministra.
O Eliseu é o líder do louvor. Muita gente só sabe que o Eliseu é o líder do louvor porque eu falo aqui de púlpito. Porque ele fica aqui no cantinho, assim, no baixo dele, quieto. É o líder. Ninguém sabe que ele não precisa pôr no... E é o melhor baixista, um dos melhores baixistas que a gente tem no Brasil. É não? Agora quem é que fala? Ele foi convidado para tocar com os bambambam. E ele escolheu servir a igreja. Não é não, pastora? Sogra dele. Escolheu servir a igreja. Podia estar aí, né? Com os famosos. Mas ele já serve o famoso. Ele serve o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é não? Liderança no reino, irmãos, é feito com bacia e toalha. Ser crente, ser como Jesus no coração e na vida, no mundo, é bacia e toalha. Crentes em Cristo Jesus, eles não querem ídolos gospel. Quem entendeu o evangelho, olha para essa pataquada que está acontecendo aí fora e fala, não vejo ninguém lavar pé de ninguém aí. O mundo, irmãos, eles não querem um sistema religioso. Está cansado de religião. As pessoas querem verdade no que se prega. O discipulado começa, sabe aonde? No chão da vida. Volta lá para Filipenses 2:5. Olha que interessante o que Paulo vai falar sobre Jesus. Filipenses 2:5 até o 8. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Ou seja, pensem igual a Jesus. Como é que Jesus fez? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer coisa. Ou seja, Jesus não se apegou a esse título, falou, eu sou Deus e eu vim aqui, vocês vão me servir como Deus. Não. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Você imagina, o cara está lá na glória, o cara é divino e o cara vira um de nós. E vem como bebê. Ele poderia ter aparecido, não poderia? Eu sou o Messias. Não, ele foi, a Maria trocou a fralda dele. Ele faz o que todo ser humano faz. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. O Deus encarnado. Você percebe? Ser como Jesus é amar como Jesus. Ser como Jesus é servir como Jesus. Terceiro, ser como Jesus é abraçar o incômodo e transformador evangelho. Olha o que diz o versículo 6, aquele discurso de Pedro. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Que desconfortável, não é não? Você vê como Jesus destrói o nosso orgulho. Quebrou o orgulho. Jesus estava esvaziado da sua divindade, não havia orgulho algum nele, vestido como escravo, lavando os pés como um escravo, e Pedro constrangido com a atitude do mestre. Então o que é ser como Jesus no coração e na vida, irmãos? É crucificar o ego. Sabe como é que você sabe quando o seu ego está dominado? Quem quer saber? Você sabe, Fia, como é que a gente faz para saber quando o nosso ego está dominado? Eu vou te falar. Quando nada mais te ofende. Quando nada mais te ofende. Eu estou no processo também, irmãos. Estou pregando para mim aqui, viu? Quando nada mais te ofende. Você sabe como é que o seu ego está dominado? Quando você está liberto da necessidade de ganhar. Você só dá, Jesus só deu. O que ele ganhou? Uma cruz. Eu vou perder nada, eu sou besta. Quer ganhar nas disputas, quer ganhar em tudo. Sabe como é que você sabe quando o seu ego está dominado? Quando você está liberto da necessidade de ter razão.
Por isso que quando a gente vai ficando velho, vai ficando a tendência, né? Diz Gicovato, já é falecido, ele fazia um programa na rádio CBN, eu gostava muito. E ele falava de dois modos de envelhecer. Ele falava daquele velho que envelhece rabugento e do velho que envelhece sábio. O velho que envelhece rabugento é aquele que reclama de tudo, quer ter razão em tudo, que o ego dele não morreu, só agudizou, piorou. E ele ficou velho com aquele velho chato. Aqui não tem esses velhos, amém? E aí tem o velho sábio. Sabe qual é o velho sábio? É aquele que já sabe, escolhe bem as brigas que ele tem que ganhar, ele sabe quais são as brigas que ele tem que perder. Que ele já não está mais dominado pelo ego dele, já viveu tudo que tinha viver, ele vive agora na sabedoria. Ele é mais calado, ele é mais comedido, ele é mais ponderado, ele é mais sorridente, ele é mais feliz. Como que você quer envelhecer? Mas aí é isso, um crente velho em Jesus Cristo é esse tipo de velho. De idoso, ou de gente madura, não precisa estar velho, mas está maduro. Então, quando o seu ego está dominado por Cristo, você abre mão da necessidade de ter razão. Você é liberto da necessidade de ser superior, conforme as passagens que nós lemos. Você está liberto da necessidade de querer ter mais. Você também está liberto da necessidade, e hoje esse drama, né, das questões emocionais, de ser identificado com seus êxitos, com seu sucesso, buscando validação, o outro levando a fama pelo seu trabalho, sabe? Já passei por isso já, fiquei bravo. E aí quando você fala, mas e aí? Para quem foi que você fez? Qual foi a sua motivação em fazer? Se eu quero ser como Jesus no coração e na vida, eu não tenho que ter esse tipo de sentimento, não é não? Quem está liberto da necessidade de ter fama. E é isso que Jesus está fazendo com os seus discípulos e com o seu próprio exemplo. Abraçar uma vida em ser como Jesus no coração e na vida é abraçar um cristianismo que não é confortável para o nosso ego. É deixar Jesus lavar os nossos pés e a gente aprender com ele a lavar os pés dos outros. O discipulado que não transforma o coração só disfarça comportamento, e Jesus não quer que eles disfarcem comportamento. Então o próprio mestre coloca só fica como escravo, na posição de escravo, para ensinar que viver como Jesus é abraçar essa posição incômoda. Não cabe nesse texto aqui dizer Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Não cabe nesse texto aqui quem te viu na prova e não te ajudou, quando deu você na bênção vai se arrepender. Não cabe nesse texto aqui aprovação de homens, validação de homens. Quem quer ser como Jesus no coração e na vida aqui, irmãos? Pregar o evangelho bagulho é louco, não? É fácil não ser crente, hein? Meu avô falava isso. Ser crente é coisa fina. Para concluir, versículo 15. Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Ser como Jesus é um chamado de coerência. Presta atenção nisso. Isso para mim é muito importante. Ser como Jesus é um chamado de coerência entre o discurso e a prática. Entende? Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam o mesmo. Jesus, ele não propôs um conceito. Ele viveu um modelo. Ele não pediu para os seus seguidores serem apenas bons ouvintes, gente que tem boa moral, gente que não faz coisa errada, gente que é boazinha. Não, ele falou, sejam meus imitadores, vão ter as últimas consequências. Amem até o fim o traidor, o que nega, o que duvida. Sirva a eles, sirva, faça a diferença. Abraça o incômodo do seu ego e para a cruz. Coerência é o evangelho visível. Tem muita gente ferida pela igreja, não tem? Tem muita gente ferida, irmãos. Imagino que elas não esperavam perfeição, mas elas esperavam verdade.
ter conflitos entre nós, ter conflitos entre marido e mulher, ter conflito no trabalho, ter conflito. Irmãos, só vai acabar quando chegar no céu. Seu problema no seu casamento, se você não aprender a ir para a cruz, aí você vai separar, vai casar com outro, vai ter os mesmos problemas. Aí vai casar com outro, vai ter os mesmos problemas. Vai casar com outro. Porque a gente tem que aprender o que é amor nos moldes de Jesus. Relacionamento com os irmãos. Tem gente que já mudou de igreja 10 vezes. Claro, eu volto a dizer, hoje em dia está difícil igreja séria. Está difícil pastor sério. Você tem que tomar cuidado para não estar no meio de lobos. Mas o joio está misturado com o trigo de tal forma que a galera às vezes muda de igreja de bobeira. Eu não estou falando, cada caso é um caso, e tem casos realmente que não dá para você ficar, você tem que sair, porque senão você vai perder a sua fé. Eu conheço aqui as histórias dos irmãos, eu sei de pessoas que vieram de outras igrejas, o drama da falta de humildade dos líderes, a falta de perdão dos líderes, a falta de reconhecimento. Não dá para você ficar debaixo de uma liderança opressora que não dá testemunho, né? Põe jugo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles que querem uma igreja para eles, uma igreja dentro dos seus moldes. Não está procurando uma igreja perfeita, mas está procurando uma igreja que prega a Cristo, pelo menos. Que está buscando coerência. E o mundo está olhando para a igreja e está pensando da mesma forma. Ser crente para ficar igual esse povo aí, na mão de falsos profetas, atrás de revelamento, querendo reconhecimento, dinheiro, fama. Irmãos, quando a gente vive esse evangelho, o evangelismo ele é silencioso, muitas vezes. Aliás, eu estava olhando no Novo Testamento, pouco se fala de evangelismo. Mas fala de uma prática que chama a atenção dos de fora. Porque contava com a simpatia dos de fora. Eles viam como os crentes viviam. E Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eram chamados de cristãos, por quê? Porque eram os pequenos, nossa, eles parecem com Jesus mesmo. Ou seja, o evangelismo era silencioso, as pessoas não precisavam falar, o mundo via Jesus neles. Eles viam porque eles viam um povo com bacia e toalha na mão. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Sejam, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, para concluir, quero dizer para os irmãos nesta manhã, Jesus ele não está à procura de performance espiritual. Se você é muito pouco espiritual, se você demonstra isso, ele está em busca, sabe do que, irmãos? De corações disponíveis, de gente que está disposto de pegar esse livro e falar assim: Jesus, eu quero me parecer contigo. Quem quer ter esse coração aqui, irmãos? É aí que começa. Ser como ele é a doutrina em ação. É doação. O mundo está cansado de discurso. O mundo está cansado de religião, irmãos. Mas o mundo se rende diante de pessoas que têm vidas coerentes. Eu peço a ajuda de Deus e a oração de vocês. Orem por mim. Orem pelo pastor Adriano. Orem pelo pastor Fabiano. Orem pelo pastor Marlon. Orem pelo pastor Williams. Orem pela Andréia. Orem pelo Aníbal, os pastores, os candidatos ao ministério. Orem pelos diáconos. Orem pelos irmãos. Oremos uns pelos outros. Oremos pela nossa esposa, pelos nossos filhos. Para que a gente seja de fato uma igreja que é como Jesus no coração e na vida. Essa é a nossa missão, sermos como Jesus no coração e na vida. Quem quer fazer parte disso aí?